graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por mais este episódio. Hoje estaremos falando da pequena e da grande tribulação. Se você está gostando destes estudos, indique alguém, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber os próximos episódios ou estar recebendo todas as notificações que a gente vai estar colocando no canal. Indique para alguém, abençoa a vida de alguém com este estudo. Louvado seja Deus por você estar nos acompanhando. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 3, ele fala assim: acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então o cenário é de paz, o cenário é de segurança. Mas eu quero dizer que é de uma falsa paz, de uma falsa segurança. Mas enfim, o mundo aparentemente vai estar vivendo ou buscando este cenário de paz e de segurança. E quando nós estivermos dentro deste cenário, então virá repentina destruição. Que no livro do Apocalipse vai falar de 2 períodos, de 3 anos e meio de tribulação sobre a terra. Os primeiros 3 anos e meio será razoável, mas os últimos 3 anos e meio serão terríveis, de muita dor, de muita angústia, de muita aflição. Então, nós possamos ficar de sobreaviso acerca desta palavra. Apocalipse, capítulo 3, o verso 10, fala assim: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, ele fala que vai guardar a sua igreja, como nós já falamos sobre o arrebatamento no episódio 1, e ele fala que virá uma grande tentação sobre o mundo inteiro, será global, e neste mesmo período estaremos vivendo um governo global. E o Senhor, então, ele vai guardar a sua igreja. Há muita controvérsia acerca deste assunto. Há muitas pessoas que falam que a igreja vai passar pela tribulação, mas logo mais nós estaremos falando a respeito disso, e eu vou mostrar na Bíblia que a igreja não vai passar pela tribulação. O porquê de 7 anos? Por que 3 anos e meio e 3 anos e meio, que fala tanto no livro do Apocalipse? Lá no Antigo Testamento, nós vamos ter alguns livros que são bem escatológicos, que trabalham bastante neste assunto, principalmente o livro de Daniel e de Isaías, mas nós vamos encontrar isso também em Jeremias, Ezequiel, Zacarias, fala também sobre os finais dos tempos. Bom, Daniel capítulo 9, o verso 24, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir
o Santíssimo. Eu quero dizer para você que se você ler Daniel capítulo 10, versos 2 e 3, você vai ver que Daniel fala de um 7 de dias. Eles conheciam 2 7, um de dias e um de anos. Então Daniel 2, 10, versos 2 e 3, vai falar de 7 de dias. E Levítico 25, verso 8, vai falar de 7 de anos. Dentro dessa revelação das 70 semanas, nós entendemos que é semana de anos, porque ele dá o episódio de quando começa e de quando se encerra as 70 semanas. Então, são semanas de anos. 70 vezes 7 dá 490 anos. Então, dentro do livro de Daniel, há uma profecia muito precisa, datada. Ela é tão precisa que os magos do Oriente, eles encontraram a estrela que conduziram até Cristo. Por quê? Porque os magos eram admiradores de Daniel, por Daniel ter poupado a vida deles aqui na Babilônia. E eles eram admiradores das profecias de Daniel. E essa profecia, como tinha data, e nós vamos ver agora no verso 25, como ela começou, era muito interessante encontrar os vestígios. E eles então encontram a estrela e seguem a estrela e eles chegam até Jesus. Por quê? Porque a profecia tinha uma data, tinha um período específico. No verso 25, mesmo capítulo 9, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. 7 semanas, 49 anos. E 62 semanas. 62 semanas, 434 anos. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Bom, se você ler o livro de Neemias, capítulo 2, você vai ver que o rei Artaxerxes dá uma carta para Neemias para a reconstrução da cidade de Jerusalém. A partir deste momento, começa então a contagem da profecia. Desse momento, da saída de Neemias até a reconstrução, demorou 49 anos. No verso 26, ele continua: e depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Então, do edito de Artaxerxes até a reconstrução de Jerusalém, 49 anos. Da reconstrução de Jerusalém até a morte do Messias, 434 anos. Você soma, vai dar 483 anos. Ou seja, a profecia data 490 anos. Então ficou 7 anos sem se cumprir. Depois da morte de Jesus, deu-se início à igreja. E a profecia não se cumpriu. Tanto é que Jesus usa essa profecia, né, quando ele está falando do sermão profético. Justamente o episódio do verso 27, que fala assim, ó: firmará aliança com muitos por uma semana. Ou seja, 7 anos, os 7 anos que está faltando. Para completar esta profecia, haverá necessidade de uma aliança com muitos, com muitas nações, inclusive Israel, porque Daniel está falando esta profecia para os judeus, o povo de Israel. Na metade da semana, se é de 7 anos,
a metade da semana, quantos? 3 anos e meio. Na metade da semana, ou seja, nos primeiros 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Jesus Cristo, ele usa essa profecia, daqui a pouco eu vou citá-la na fala de Cristo. Então, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Então você vai encontrar muito no livro de Apocalipse 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Lembrando que o calendário judaico, ele é lunar, ele vai ter 5 dias a menos do que o nosso calendário, que é solar. Só voltando, começou da carta do rei Artaxerxes até a reedificação de Jerusalém, da reedificação de Jerusalém até a morte do Messias, 483 anos. A profecia de Daniel data 490 anos. Ficou 7 anos sem se cumprir, que vai se cumprir no período da tribulação, que é quando Deus volta a tratar com o povo de Israel. Por quê? Porque eles negaram Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Messias e crucificaram o Salvador. Então este período é específico para Deus trabalhar com o povo judeu novamente, para que eles se arrependam e aceitem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a partir do momento que esse tratado de paz será assinado, esse acordo será assinado com Israel e com todas as nações que vão abraçar o reinado do anticristo. Quero te dizer que nem todas as nações vão abraçar o reinado do anticristo, mas a maioria irão. E ele então vai assinar um tratado de paz. A partir deste tratado começa a contagem regressiva de 7 anos. Mas a Bíblia, ela não dá nenhuma referência de quanto tempo vai durar do arrebatamento até a assinatura. Pelo menos não teve até agora nenhuma revelação de Deus dentro das Escrituras Sagradas falando quanto tempo vai ser esse reinado de paz até a assinatura. Pode ser um dia, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, não sabemos até o momento. Daniel 12, o verso 1: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for escrito no livro. Então Daniel também fala deste tempo de angústia, deste período de tribulação. Jeremias compara o período da tribulação como angústia para Jacó. Jeremias capítulo 30, versos 5 ao 7 diz assim: Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede, se o homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Será um tempo de grande angústia, principalmente para Israel. Jacó é Israel, né? Por quê? Porque os exércitos do mundo vão guerrear contra Israel. O objetivo de Satanás, através do anticristo, é destruir a nação de Israel. Então eles sofrerão neste período grande perseguição. Daniel capítulo 7, verso 21, diz assim: Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Então, as pessoas que vão se converter neste período de tribulação,
quero te dizer que vai haver salvação neste período, e é o período em que vai ter a maior colheita de almas em um tempo determinado, porque vai haver grande perseguição. E as pessoas mais entendidas, elas vão ver que é um cumprimento da palavra de Deus. E aí os corações vão se voltar para Deus. Só que eu vou ter que provar a minha fé com a minha vida. Com a minha vida. Hoje a graça do Espírito Santo nos envolve. Então, nós somos confortados, consolados pelo poder do Espírito Santo. Neste período, não. Eu vou ter que provar com a minha força, com a minha vida, que eu aceito Cristo, que eu entrego a minha vida para Ele. Porque vai ter muita cobrança. Amanhã, no próximo episódio, nós vamos estar falando sobre o governo do anticristo. E ele vai obrigar as pessoas a servi-lo, a adorá-lo. Então vai ser um período de muita angústia, de muita dor, principalmente para os santos, aqueles que vão se converter neste período, porque ele não vai querer nenhum tipo de culto e louvor e adoração a Deus. Apocalipse 13:7 também fala que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então aqui é bem claro que a igreja não vai passar pelo período de tribulação. Por quê? Porque é permitido Satanás usar o anticristo, a besta do Apocalipse, para vencer os santos. Se é uma guerra contra os santos, não vai sobrar quase ninguém para ser arrebatado. Então é incoerente com a palavra de Deus, com o sacrifício de Cristo na cruz, com as palavras de Jesus, dos discípulos, acerca do arrebatamento. Então, o arrebatamento, ele é antes da tribulação. Em Apocalipse, capítulo 6, versos 15 a 17, diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então você vê aqui os poderosos da terra clamando: tamanha será a aflição daqueles dias. Agora você pode se perguntar: qual o objetivo da tribulação? Primeiramente, é para levar os homens a se arrependerem de seus pecados. Apocalipse 16:11 diz assim: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Deus mandou juízo para que a humanidade pudesse se arrepender. Hoje nós já vemos o quanto a humanidade está leviana, o quanto a humanidade está vivendo uma vida imoral, profana, longe dos valores e princípios de Deus. Então, o juízo virá para dar uma oportunidade para as pessoas se arrependerem. Tanto é que haverá salvação neste período. Em Apocalipse 16:10 diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. O juízo de Deus, a tribulação virá para destruir o império do anticristo. Quando falo império do anticristo, não é somente a pessoa que vai estar liderando este governo global. O império do anticristo é constituído por pessoas, por poderosos, por reis que não quiseram viver segundo a verdade de Deus. Por quê? Para Deus implantar o seu governo, o seu reino aqui na terra. Deus, ele dá oportunidade para todas as pessoas escolherem se querem viver a eternidade com Ele ou se querem viver a eternidade na condenação eterna. Por isso que é muito importante aceitar Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que nós, cristãos, insistimos na confissão do senhorio de Cristo, porque só nele temos a vida eterna. Daniel 2, verso 44, ele vai dizer assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. O reino de Deus é eterno. Então, é necessário que as pessoas se arrependam, é necessário que o império do mal seja exterminado para que o reino de nosso Senhor Jesus Cristo seja implantado. Bom, como eu já disse, durante o período de tribulação haverá salvação. Isaías 40, verso 8, ele fala algo interessantíssimo. Ele diz assim: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus vai ser pregada, sempre, de toda a eternidade. A palavra de Deus, ela subsiste. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a palavra de Deus, ela subsiste. Então haverá salvação no período da tribulação, haverá salvação no período milenar, tá bom? Porque a palavra de Deus, ela subsiste. Daniel 12, o verso 4, ele diz assim: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Bom, sobre o conhecimento se multiplicará, nós já falamos sobre os sinais que antecedem o arrebatamento. Agora nós vamos falar sobre este livro selado, este livro que João, lá na ilha de Patmos, ele vê na revelação do Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 2. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então agora João vê o livro selado de Daniel. E aí João entra em desespero, porque naquele momento ele não está vendo ninguém. Até que no verso 5 diz assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então Jesus Cristo, ele venceu e ele tem agora a autoridade, o domínio, o poder para desatar os selos. E a partir da medida em que aqueles selos são desatados, desencadeia sobre a terra o período de tribulação e tudo aquilo que virá. Não vai ser fácil. A cada abertura de selo, algo terrível começa a acontecer. Na abertura do primeiro selo, o anticristo, ele já está no poder, tá? Que é o cavalo branco. O anticristo, ele já está no governo mundial e o objetivo dele é vencer. Mas ele não vence até que a igreja esteja aqui na terra, porque o Espírito Santo impede o poder de Satanás de avançar na terra. Então a igreja precisa ser arrebatada para que o Espírito Santo leve a igreja para o céu, para que assim o anticristo assuma esse poder. Mas ele enganou o povo com uma aliança de paz. Só que na metade dessa aliança de 7 anos ele rasga o compromisso que ele fez. Mas no início dos primeiros 3 anos e meio acontece muita coisa. Então o primeiro cavaleiro que surge na abertura deste selo é o cavalo branco, que está falando do levantar do anticristo. O segundo, que é o cavalo vermelho, ele vai trazer guerra, porque nem
todas as nações vai aceitar este governo mundial. Tem nações que têm vida própria, que têm poder de todos os tipos. Elas vão se opor, então vai ter muita guerra. O terceiro, que é o cavalo preto, que representa a fome. Então, se vai ter guerra sucessivamente, a fome acompanha a guerra, porque geralmente danifica as plantações e os países às vezes ficam impedidos de plantar, então gera fome. E por fim, o cavalo amarelo, que é a abertura do quarto selo, ele traz a morte. Guerra, fome, com certeza a morte vai acompanhar. Então, nessa abertura dos primeiros selos, e tem mais coisas que vai acontecer. Vai ter muito cristão já morrendo de início, porque a perseguição ela não vai ser total nos primeiros 3 anos e meio, mas já vai haver perseguição e já vai ter muita morte de santos convertidos neste período. Vai ter terremotos, vai ter alteração do sol e das estrelas, e neste período, neste primeiro momento, na abertura destes selos, eu quero te dizer que 1/4 dos homens já morre. 1/4 dos homens já morre. Vamos supor, segundo as estatísticas dos nossos dias, nós temos hoje quase 8 bilhões de habitantes na Terra. Vamos supor que, vamos arredondar para 8 bilhões, e vamos supor que 2 bilhões sejam arrebatados. Ainda vai ficar muita gente na Terra. 6 bilhões. 6 bilhões. 1/4 de 6 bilhões é 1,5 bilhão de pessoas que morrem só na abertura dos primeiros selos. 1,5 bilhão de pessoas vão morrer. Isso nos primeiros 3 anos e meio. Depois vem as trombetas. Vem as trombetas. E as trombetas vai ferir, né, a natureza, vai ferir o sol, vai ferir a lua, vai ferir os homens, certo? Vai ter saraiva, vai ter fogo, vai ter sangue. E neste período todo, mais 1/3 da população morre. Mais 1,5 bilhão. Então, registrado só na abertura dos selos e das trombetas, 3 bilhões de pessoas morrem. Metade da população morre só com a abertura dos selos e das trombetas. E o pior ainda está por vir, que vai ser o derramar das taças. Porque tudo isso só está atingindo 1/4, 1/3 da natureza, das águas salgadas, águas doces e o homem. As taças, ela vai abranger o mundo todo, toda a terra. Então só aqui 3 bilhões de pessoas, se fosse hoje, nos nossos dias, segundo as estatísticas, morreriam. Vai ter praga de gafanhoto, o inferno será aberto literalmente. Esses gafanhotos são demônios que virão para a terra para atormentar a humanidade durante 5 meses. Vai ser tão terrível que as pessoas vão desejar morrer, e a morte ela vai ficar impedida de matar durante esses 5 meses. As pessoas vão poder tentar o suicídio e elas não vão morrer. Vão poder se jogar de prédios e elas não vão morrer. Elas vão ficar lá despedaçadas, esperando vencer o prazo de 5 meses para a morte poder visitá-las. Tamanha será a angústia e a dor neste período. E olha, que eu só estou falando dos 3 primeiros anos e meio. Então nós tivemos a abertura dos selos e das taças. Quando a última trombeta toca, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Quando a última trombeta toca, desenrola então as 7 taças. Agora vem a ira de Deus sobre toda a terra. Daniel 9, verso 27, ele diz assim:
E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Jesus Cristo, ele repete esse versículo em Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus está falando que o anticristo, ele vai se assentar no trono. Depois, o apóstolo Paulo, ele fala isso aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo 2, que ele se assentará no trono e ele vai agora obrigar todas as pessoas a adorar o seu nome. Ele não aceitará mais nenhum tipo de culto a Deus, nenhum tipo de elementos que é consagrado a Deus. Ele vai acabar com tudo. E olha que ainda falta mais 3 anos e meio para ele governar. Então, imagina, se nos 3 primeiros anos e meio já foram terríveis, agora imagina com Satanás incorporado neste homem, governando toda a terra, com poder, com sinais, com prodígios, porque o falso profeta, que vai ser o líder espiritual, religioso, ele vai ser dotado de poder satânico para enganar e seduzir as pessoas. Então, Jesus, ele completa dizendo assim no verso 21 de Mateus 24: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, tudo que você lê sobre o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Romano, Mussolini, Hitler, é fichinha diante deste período, diante do governo do Anticristo. As 7 taças, elas vão trazer para a terra, sobre toda a humanidade, úlceras, todo o mar vai se transformar em sangue, toda a água doce vai se transformar em sangue, o sol vai aumentar, vai ter um calor terrível, que vai provocar câncer de pele assim, rapidamente. Vai ter dias de trevas, dias de angústias, dias de dor. As águas do rio Eufrates vão se secar para que os reis do Oriente venham para Israel, para a grande batalha do Armagedon, descrito por Ezequiel 38 e 39, a guerra de Gog e Magog. Haverá um terrível terremoto de abrangência mundial, saraivada, espíritos demoníacos assolando os reis da terra, controlando os reis da terra. No final dos 3 anos e meio agora finais, vai ter um julgamento da religião apóstata, vai ter o julgamento do império do anticristo e o fim dos exércitos que estão ali no vale de Jezreel para a batalha do Armagedon. Isso no final dos 7 anos de tribulação. O julgamento da Babilônia, o julgamento do trono do anticristo e o julgamento dos exércitos que estão preparados para guerrear contra Israel na batalha do Armagedon. Então, serão 7 anos terríveis. Se só nos 3 primeiros anos e meio morreu 3 bilhões de pessoas, imagina agora, a Bíblia não relata a porcentagem da quantidade de pessoas que irão morrer nesses últimos 3 anos e meio. Mas se o primeiro, que era mais light, vamos dizer assim, morreu 3 bilhões, agora eu te pergunto, imagina a igreja de Jesus nesse período. Não vai sobrar ninguém para ser arrebatado. Não precisa de arrebatamento. Não precisa de arrebatamento. Para pegar o quê? Que noiva é essa? Toda estrupiada, machucada? Não. Jesus vem arrebatar a sua igreja antes. É uma noiva adornada, santa e ataviada. Porque nesse período Satanás ele terá pleno acesso às pessoas. Você acha que Jesus vai pegar a sua noiva e falar assim: ó, Satanás, machuca ela? Não. Por
Porque ele pagou um preço altíssimo naquela cruz. Para nada. Para a gente sofrer no teu gostinho de ser tirado da terra no arrebatamento, se é que eu vou estar lá, ou quem estiver. Porque o meu arrebatamento pode ser hoje, com a morte, e eu já estarei com ele, como ele disse para o bandido da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a igreja, ela não vai passar. Apocalipse 24 diz assim: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. A igreja vai ser degolada. A igreja que se converter nesse período vai perder a sua cabeça. Então, não haveria motivo para o arrebatamento ser no final da tribulação. 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, no capítulo 1, verso 10: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, Jesus vai nos livrar dessa ira futura. Ele está falando justamente da tribulação. Como Jesus vai nos livrar? Nos arrebatando. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, o verso 6, que o Espírito Santo detém esse poderio do anticristo na terra. Então a igreja precisa ser arrebatada para que Satanás consiga exercer o seu plano sobre toda a terra. Entende isso? Então o Espírito Santo impede o manifestar do inferno sobre a terra. E é necessário que a igreja seja arrebatada para que ele tenha liberdade para atuar. Efésios 3, o verso 9, fala assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. O povo do Antigo Testamento, eles não tinham ideia da igreja. Ele não tinha ideia que Deus iria formar um só povo, um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Agora não tem mais judeus e gentios. Esse é o período da graça de Deus, em que existe um só povo. O período de tribulação é o período em que Deus volta para o povo judeu, porque ficou 7 anos de uma profecia que não se cumpriu ainda. E ele então vai determinar finalmente no período de tribulação. Então agora nós vivemos um intervalo, o período da graça de Deus, o tempo dos gentios, como Cristo falou em Lucas 21, a parte C do versículo 24, até que os tempos dos gentios se completem. Quando vai se completar o tempo dos gentios? No arrebatamento da igreja. Vou fazer algumas perguntas para você refletir. Que noivo teria coragem de mandar sua noiva para uma grande tribulação, onde vai morrer mais da metade da população? Pensa. Outra pergunta. Mesmo a sua noiva sendo fiel, como diz Apocalipse 3:10, você teria coragem de mandar ela para morrer na tribulação? Mesmo ela sendo fiel, você teria coragem de mandar ela para a tribulação? Você deixou toda a sua glória do céu, pagou um alto preço pela sua noiva, morrendo em uma cruz, para entregar ela nas mãos de Satanás em um período de grande tribulação? Você teria essa coragem? Você sendo homem, você que não morreu e nem vai morrer por ninguém, você teria essa coragem de vir? Estava lá no céu, no bem bom, eu vou descer para a terra, me humilhar no formato humano e vou morrer por uma noiva, que eu vou jogar ela nas mãos de Satanás na tribulação?
Deus, ele fala assim que mesmo nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Porque se o teu filho te pedir pão, você vai pegar uma cobra e falar, come essa cobra que é pão. Ou uma pedra. Se você sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina o nosso Deus, o nosso Pai. Então, nós não iremos passar por este momento. Agora, se você quiser passar, é só você não aceitar Cristo. E se o arrebatamento acontecer na nossa geração, você pode entrar. Mas a Bíblia, da qual eu creio, ela me ensina que nós, a Igreja de Cristo, lavada e remida pelo sangue do Senhor, não passaremos pela tribulação. Eu não vejo coerência em Deus, em Cristo Jesus, nos santos apóstolos de Deus, permitindo que a igreja passe por este terrível mal. Que noivo seria esse que derrama sua ira sobre a sua noiva, como diz Apocalipse 16, 17? Que noivo é esse que derrama sua ira, o juízo, sobre a sua noiva? Você teria coragem? Cristo, ele ama a sua igreja. Cristo, ele ama a sua noiva. Ele deu sua vida por ela. Foi comprada pelo seu sangue. Ele, com certeza, a salvará deste período de angústia e de dor. Então, virá uma grande tribulação sobre a terra. Antes da tribulação haverá o arrebatamento. Antes do arrebatamento haverá muitos sinais, como nós já estamos vendo. Muitos já se cumpriram e estamos vendo aí o levantar, o cenário dos últimos sinais se completando, se fechando. E logo a sua igreja, a noiva de Cristo, será arrebatada. E a terra, que está sendo governada pelo anticristo, o que este homem vai fazer? Qual é o perfil deste homem? É o assunto para o nosso próximo episódio. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, eu peço a tua bênção sobre cada vida que está nos acompanhando. Eu peço a tua graça, a tua glória e o teu poder. Que o renovo dos céus venha sobre cada um. Dá, meu Deus, a compreensão, Pai, da tua palavra. Que eles possam entender, compreender a tua mensagem. Toca, Espírito Santo de Deus, e enche estes corações para a glória e louvor de teu santo nome. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz.